Produtores e idealizadores. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Urban View, uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branchi, e também da Sandra Lanza, que já está aqui ao meu lado. A Sandra Lanza cuida da produção do programa e também aguarda a participação de vocês aqui no chat. Oi, Sandra, como vai? Tudo bem, Gilberto? Tudo ótimo. E bem-vindo a vocês que estão com a gente aqui no Urban View. Sandra, como é que as pessoas podem participar do programa? A gente sabe que a gente tem várias maneiras aí. Queria que você contasse para o pessoal como interagir conosco ao vivo aqui no ar. Pois é, você que está nos assistindo on demand, você pode participar ao vivo do Urban View, toda terça-feira, meio-dia, aqui na AltV, www.altv.com.br. Você faz seu link, você entra no link, perdão, faz o seu cadastro e você participa ao vivo com questões, enfim. E participa com a gente aqui no Urban View. Outra maneira de você participar é por meio da nossa enquete do dia, viu, Gilberto? E hoje a enquete está bem interessante. O tema de hoje, o trabalho colaborativo está revolucionando a forma como atuamos profissionalmente? Você tem 3 opções para votar lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Sim, apenas em algumas áreas ou não. Estou aguardando a participação de vocês. Muito bem, Sandra. O nosso convidado de hoje, ele é graduado em arquitetura, pela Escola Politécnica da Universidade de Lausanne e é pós-graduado em urbanismo pela Universidade de Atenas. Um profissional que desenvolveu aí inúmeros projetos turísticos no Brasil e no exterior. Ele fundou a empresa De Fournier e Associados em 1986 e desde então ele atua como sócio-diretor, liderando o desenvolvimento de projetos e consultoria na área de arquitetura e urbanismo. O nosso convidado, o nosso entrevistado de hoje é Henri Michel De Fournier. Henri, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, pela hospitalidade e as ordens. Bem-vindo. Nós é que agradecemos a sua presença aqui em mais uma edição ao vivo do programa Urban View. E nesse programa, o nosso olhar da semana é BRAIN, um olhar multidisciplinar sobre as cidades. Então, a primeira dúvida está vendo aí, BRAIN, um olhar multidisciplinar sobre as cidades. E a primeira coisa que a gente quer descobrir do nosso convidado aqui nesse programa, o que é a BRAIN, que pode ser lido também como BRAIN, e como surgiu essa iniciativa. Como o trabalho colaborativo pode melhorar o planejamento urbano, como o Brasil tem sido visto aí nos mundos dos negócios globalizados e os exemplos internacionais que podem inspirar o país. Então, antes de começar nosso bate-papo com o Michel, eu vou pedir para o pessoal da ilha colocar na tela aí o nosso quadro Urban View em Foco, que hoje vai mostrar um vídeo que apresenta inicialmente esse conceito da BRAIN, que eu quero primeiro que vocês assistam para depois o Michel poder explicar para a gente aqui exatamente como funciona. Muito bem, vocês acabaram de assistir o vídeo de apresentação da BRAIN e eu vou começar justamente aqui com o Michel, perguntando exatamente o que é BRAIN, Michel, e como é que surgiu esse nome, o que significa? Bem, acredito que o interessante é entender não tanto o nome é uma decorrência, mas porque esse grupo de trabalho que está inserido na BRAIN, na BRAIN,
se formou. A Defournier, naturalmente, está presente no mercado brasileiro faz alguma coisa como 30 anos, e reparamos nos últimos anos que tanto o mercado como as suas exigências e como o nível qualitativo estava mudando de forma muito rápida. Assistimos também, mais recentemente, nos últimos 5 anos, a chegada de grandes grupos do exterior, que entraram com muita competência em concorrência, em projetos de grande porte no Brasil. E percebemos que estávamos fora das possibilidades de alcance desse novo universo, porque nós estávamos trabalhando dentro de um formato que tinha limites. A primeira ideia foi de procurar, naturalmente, alguma parceria no exterior. E isso devido à particularidade de algumas concorrências, particularmente na cidade de São Paulo, que exigiam que um escritório como o nosso fosse, naturalmente, pudesse fazer parceria com escritório do exterior. Estivemos então em contato com escritórios ingleses, americanos e assim a seguir, e espanhóis. E nessa procura averiguou-se, eu pelo menos, e também os meus sócios, averiguamos que mesmo gerando uma parceria com escritórios que eram naturalmente maiores e que tinham uma maior experiência, nós não estávamos esgotando o formato de volume de trabalho, o formato da proposta que realmente estávamos querendo poder apresentar. Surgiu então a ideia de se criar um consórcio formado de escritório que tinha a ver com o urbanismo e a arquitetura, mas que tinha a ver também, naturalmente, com outras áreas, tais como sociologia, finanças, antropologia e assim a seguir. E tentamos, inicialmente, montar esse formato de consórcio muito flexível, de forma que se pudesse trabalhar conforme os projetos em rede, associando-nos especificamente para os projetos que estávamos querendo participar. A Brain, então, ela nasce, digamos assim, de um conceito multidisciplinar, é um consórcio de empresas, não necessariamente só de engenharia e arquitetura, né? A própria Urban Systems, que é a produtora desse programa, também participa da Brainha, e a Urban Systems é um instituto de inteligência de mercado. Então, esse conceito de multidisciplinaridade está na gênese da Brain? Totalmente. E durante essa procura, nós tivemos muitos contatos, e particularmente tivemos contato com uma empresa já radicada na Suíça, mas uma empresa qatari, a Elis Qatar, e falando com os seus sócios, entendemos que, do ponto de vista de eficiência, o formato do consórcio, eficiência e jurídico, o formato do consórcio não dava ou não assegurava os clientes que estão hoje no mercado, tanto no mercado brasileiro como no exterior, não dava suficientes garantias. Efetivamente, o consórcio é uma união que dura, que tem um tempo definido, ou da ação num projeto específico, mas depois ele efetivamente pode se dissolver. E como os projetos que a Defournier já estava tradicionalmente desenvolvendo, os projetos atuais, são todos projetos de médio para longo prazo, a existência de uma empresa que poderia acompanhar esses projetos era essencial. Nos foi proposto, então, para esse grupo de trabalho, de formar uma SA, simplesmente. Então, é um processo, naturalmente, muito mais complexo, porque a SA define regras de jogo entre as empresas e, particularmente, a definição de um grupo de empresas que iria constituir o núcleo forte da Brain. Entendendo por isso que, apesar da Brain estar formatada, pronta hoje com 11 empresas, ela trabalha sempre em rede, ou seja, pode sempre, dependendo dos projetos, chamar outras empresas que são as mais competentes ou as mais adaptadas, seja o país no qual nós vamos trabalhar, seja o tipo de projeto que temos que desenvolver. Então, o trabalho um pouco mais difícil, eventualmente um pouco mais burocrático, foi definir o perfil dessa SA. E, por além disso, definir também em que país
estrategicamente essa SA deveria ser criada. Depois de uma série de consultas jurídicas e, naturalmente, com a anuência e análise das outras empresas convidadas, as outras 10 empresas convidadas, a 12ª Central de Fournier, foi decidido que essa empresa teria vantagem relativamente importante, comparativas, de ser estabelecida na Suíça. Muito bem. O nome dessa empresa, Michel, é muito interessante, né? Porque ele tem várias leituras, né? Quando você lê em inglês, ele é brain, que seria o cérebro, né? Que tem muito a ver com a atividade de vocês, que é uma atividade de planejamento, é uma atividade de criação, é uma atividade de profissionais aí talentosos envolvidos em projetos de grande porte. Mas ele também tem a leitura de BRA-IN, quer dizer, BRA de Brasil e IN, que nos remonta assim, a questão de o Brasil ser a bola da vez, né? O Brasil é uma economia que está sob os olhares, digamos, no mercado internacional. E como você bem falou, a BRA-IN, ela surge na esteira da globalização, ou seja, na necessidade de você ter empresas de diversos países envolvidas em projetos, e também nessa questão de o Brasil estar sob os olhos de investidores internacionais, né? Certamente. E a conurbação desses fatores. Claramente, uma vez que juntamos os atores das outras 10 empresas, estabeleceu um equilíbrio. São empresas europeias, na maioria, temos uma empresa catari. Essas empresas europeias, por sua vez, têm atualmente trabalho em diversos países do mundo, mas sempre apresentei uma realidade, a nossa maior experiência e o nosso maior patrimônio em termos de Fournier era naturalmente o conhecimento do Brasil. E de uma forma espontânea e sem dúvida muito simpática, tratamos então de definir o nome da nova empresa, e isso sabe-se que é uma longa história na qual entram ideias bastante bizarras. Ainda mais quando se lidam com tantas pessoas criativas, sim, né? Foi extremamente divertido e foi muito estimulante, mas, se lembro bem, foi de fato um arquiteto júnior que participou de uma das reuniões que estava rabiscando em um papel alguma coisa como Brasil, Bra, enfim, saiu em certo momento BRA-IN. Brasil in, porque está dentro desse grande circuito, porque está interconectado. Muito obrigado pela ajuda. Enfim, averiguou-se depois, nos 10 minutos seguintes, se existia o nome BREN. Já existe, naturalmente, uma quantidade enorme de BREN, e optou-se para efetivamente o nome de Brasil in, -in. De uma certa forma, as outras empresas deram aí uma demonstração de gentileza, de simpatia, sobretudo porque eu insistia muito no fato que o que nos interessava a nós, agora já estou falando naturalmente da Fournier e particularmente também da Urban System, era de poder promover a ideia do tipo de trabalho que pode se desenvolver no Brasil. Então, bom, se foi definido que o nome seria BRA-IN, não? Nesse vídeo de apresentação que a gente teve a oportunidade de assistir, a gente pode ver aí a presença de várias cidades do mundo, né? Você tem cidades na Suíça, como Geneve, tem Beirute, tem cidades na Itália. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você tem, não sei se você falou que são 12 empresas no total que 11, né? Total, você, não sei se você consegue lembrar de todas de cabeça, mas só para a gente ter uma ideia, quem são esses parceiros? Eles, por que dessas cidades? Eles estão, quem está localizado no Brasil, quem está localizado lá fora? E quais são as principais especialidades que estão envolvidas nesse consórcio? Eu diria, então, o porquê desse vídeo voluntariamente um pouco frenético é que, uma vez que se decidiu da criação da BREN, foi também definido que o dia 5 de outubro do ano passado se assinaria o contrato social em Lugano. Então, isso foi definido na base de uma agenda bastante severa. Mas fomos convidados pela Bienal de Veneza para poder apresentar
mesmo antes da assinatura definitiva do contrato social, poder apresentar a BREN no âmbito da Bienal de Veneza, não? Quer dizer, a BREN foi lançada no Festival de Veneza? Na Bienal de Arquitetura de Veneza, que tinha esse ano de fato, como palavra base, Common Ground. E Common Ground é muito interessante porque define um pouco despertar e define um pouco o momento de antítese do que tem sido durante uma década, possivelmente até um pouco mais, o universo da produção arquitetônica urbanística no mundo. Ou seja, surgiram efetivamente numerosa arquistar, ou seja, os grandes arquitetos da sala de arquitetura, e devido ao mercado muito peculiar que usou a arquitetura como símbolo de evolução, etc., posso citar naturalmente os casos clássicos, Abu Dhabi, Dubai, a se seguir, possivelmente um pouco Doha, e hoje, mais recentemente, o Brasil, não? Surgiu efetivamente surgiram uma série de propostas na qual o elemento arquitetônico, o objeto arquitetônico se alimentava por si mesmo. Tem hoje, quero lembrar, grande questionamento sobre a proposta dos museus, no qual o contenidor, o museu em si, o envelope é mais importante que o conteúdo. Então se dá efetivamente mais força e mais importância ao contenidor que ao conteúdo. A ideia da Bienal de Veneza do ano passado foi, possivelmente, voltar ao campo comum, à produção comum. O tema no qual você averigua que os escritores de arquitetura, de urbanismo e todos os escritórios, todos os grupos de trabalho que podem trabalhar numa produção que tem a ver com a sociedade, a comunidade, tem que voltar efetivamente a entender muito mais a função do arquiteto do urbanista em relação à sociedade e à comunidade, common ground, e não produzir unicamente monumentos que são efetivamente absolutamente extraordinários, são sedutores, mas não se conectam muito frequentemente com as realidades econômicas, socioeconômicas e até antropológica dos países onde eles são desenvolvidos. Quer dizer, nós estamos falando então de uma visão mais completa, mais holística do trabalho de arquitetura, que envolve N parceiros, porque a tendência do trabalho hoje, pela globalização, né, quer dizer, a globalização ajudou em muito essa questão das multidisciplinas e também desse olhar mais conjunto sobre uma determinada obra, né? Em absoluto, sim. Nós falamos frequentemente, por exemplo, de poluição ou de respeito em termos ao meio ambiente. Fica evidente que alguma das ações dos urbanistas e dos arquitetos que foram atualmente chamados a desenvolver o projeto tem pouca relação com, quando falo de poluição, falo também da poluição socioeconômica, não? Traduzindo isso da forma mais simples, não tem muita relação, por exemplo, em determinadas obras de arquitetura ou de urbanismo que tem custo de produção extraordinariamente alto com a realidade socioeconômica do país no qual eles se desenvolvem, não? Essa chamada um pouco do common ground nos recoloca em uma visão que teria muito a ver, por exemplo, com a realidade do Brasil, no qual nós temos um momento de desenvolvimento sustentado, concreto, sólido, e ao mesmo tempo temos ainda uma coleção de imperfeições socioeconômicas necessárias. E acredito que no Brasil está se vivendo esse fenômeno com uma abordagem sadia. O Brasil não é um país dos excessos, ou seja, temos possivelmente mais concentrado em São Paulo, no estado de São Paulo, algumas propostas arquitetônicas e assim a seguir de maior custo de produção. Mas, em regra geral, a nossa abordagem tem muito a ver com a nossa realidade socioeconômica e social. Não é o caso de muitos países que não vem o caso de citar. Então, essa forma de se pensar no nosso presente e no nosso futuro é o que tem influenciado muito a formação e as empresas que foram convidadas a participar da BREN. Cabe lembrar que, de forma bastante interessante em todo isso, nós temos um sócio na BREN, Elite Qatar, é uma empresa do Qatar, formada, entre outros, por membros da família Antani,
mas que entendeu também esse ponto de vista e, de uma certa forma, ele Qatar é a empresa que nos dá o aval para continuar com o nosso formato. O nosso formato de trabalho é sempre ter uma consciência muito clara das necessidades do país e da sociedade na qual nós vamos trabalhar e trabalhar sempre, além da inteligência que nós colocamos na própria Brain, trabalhar sempre em sintonia com a inteligência local. Aliás, essas cidades que você se referiu, países e cidades como Catar, Abu Dhabi, Dubai, essas cidades são exemplos de uma intervenção arquitetônica fantástica nos últimos anos, né? E eu assisti recentemente, nessa semana, um programa para uma televisão de assinatura que mostrava a construção de um prédio. Agora não me recordo se em Abu Dhabi ou Dubai, é um prédio que ele tem um formato redondo e é uma obra de arquitetura e engenharia fantástica, e eu pude perceber ao longo da reportagem que ele envolve esse conceito desse olhar multidisciplinar e dessa questão do trabalho colaborativo, ou seja, várias empresas, vários profissionais, várias especialidades. Tinha profissionais, por exemplo, especializados em túneis de vento que fizeram projeções se o edifício, como é que ele ia aguentar a força dos ventos ali, já que ele está de frente ao mar, como é que outros profissionais calcularam a questão do edifício, das fundações do edifício, uma vez que ali é areia, a água do mar. Outros profissionais veem a questão da usabilidade do edifício. Então, essa questão desse trabalho colaborativo e desse olhar multidisciplinar já é mais do que uma tendência, já é uma realidade na arquitetura e no urbanismo. Sim, absolutamente. Claramente, você citou o exemplo possivelmente das propostas arquitetônicas e de engenharia as mais avançadas. Mas gostaria de lembrar que essa técnica ou essas técnicas estão efetivamente hoje a portata de todo mundo. Todo mundo quer dizer, todas as empresas, ou até uma empresa como a Brain, que quer desenvolver projetos desse tipo, naturalmente ela vai trabalhar em rede com todas as empresas especializadas. Finalmente é um trabalho de grupo no qual existe ainda, uma coisa extremamente importante, que é o conceito. A Brain, por exemplo, tem um projeto desenvolvido para a Doha, que ainda, possivelmente, um mês atrás, é um projeto que foi apresentado, hoje está sendo analisado do ponto de vista, naturalmente, de viabilidade econômico-financeira, mas a Brain tem um projeto de torre que até um mês atrás era a torre projetada mais alta do mundo, e depois de 3 semanas tive uma torre projetada com 5 metros ou 20 metros a mais. Então, hoje, poder reunir em um projeto os elementos técnicos que possam assegurar a perfeita qualidade do projeto do ponto de vista da sua função e do ponto de vista da sua, naturalmente, possibilidade de ser construído, é um ponto pacífico. O que eu entendo como mais importante é sempre o questionamento que nós temos que ter de que ponto de vista e a que ponto um projeto como este faz sentido dentro de uma economia e faz sentido dentro de uma cultura. Eu acho que tem hoje uma dissociação evidente entre o exploit técnico e edificações que podem ser erguidas com uma eficiência extraordinária, tanto em termos de qualidade como de velocidade, e o entorno socioeconômico e particularmente social no qual elas se inscrevem. Traduzindo isso em palavras naturalmente mais inteligíveis, se nós produzimos um edifício que vai custar alguma coisa como entre 8 mil a 12 mil dólares por metro quadrado de área construída, e nós colocamos esse edifício dentro de uma realidade nacional no qual a renda por capita é até muito elevada, não sei, de 100 mil dólares por ano, ou em outros países por 18 mil dólares por ano, tem nitidamente uma quebra de relação entre o produto e a sociedade no qual ele está inserido. Absolutamente sim. Não acho que venha o caso citar exemplo, mas temos inúmeros exemplos, naturalmente, mais focado nos Emirados dos Golfos, etc., mas também em cidades como Londres e assim seguir. Então,
Acho que esses projetos que são hinos de virtuosidade se estão descolados do que é efetivamente o tecido social e socioeconômico Ou seja, dos países. essa nova realidade que vivemos concorre para que cada vez menos a gente tenha os chamados elefantes brancos, né, que são obras gigantes, maravilhosas, de uma arquitetura fantástica visualmente, mas de baixa funcionalidade e de baixa inserção socioeconômica dentro do local onde estão localizadas. Sem dúvida, e certamente também propostas que do ponto de vista ambiental são absolutamente questionáveis, ou seja, uma produção de um prédio de 500 metros de altura com técnicas, com uso de materiais, poderia citar o alumínio, materiais compostos, etc. Hoje tem estudos muito precisos que definem que o custo energético de seus prédios é absolutamente acima de todos os parâmetros de bom senso. E tem uma revisão, tanto do ponto de vista arquitetônico como do ponto de vista urbanístico hoje, que nos conduz efetivamente a soluções na qual nós estamos muito mais tendo um olhar atento para a qualidade de vida, e a qualidade de vida é um conjunto de avaliações que tem a ver muito também com a idiosincrasia. Cada país, naturalmente, vai ter uma percepção da qualidade de vida que parte das suas origens, da sua história, etc. E dentro desse, eu diria, desse ponto de vista, desse enfoque que nós trabalhamos com a BREEAM. Eu tive a oportunidade de conhecer Carlo Petrini. Carlo Petrini é um empresário italiano que simplesmente está à origem da ideia do slow food. Bom, o slow food, a primeira vez que escutei o termo, achei um termo bastante inapropriado, porque finalmente slow food é um termo em inglês, me lembra muito a colonização um pouco americana dos produtos, e efetivamente não era isso, era a antítese. Carlo Petrini, no lugar do fast food, criou o slow food. Na Itália, então, o slow food era simplesmente, na visão dele, na época ele me contou, ele trabalhava na sua pequena empresa perto de Turim, era a possibilidade de ir para a casa dele, almoçar e voltar a trabalhar. Era o slow food. E, acima disso, ele desenvolveu uma filosofia que hoje está muito presente, naturalmente como referência de terminologia, está muito presente no urbanismo e na arquitetura. O slow food é reencontrar qualidade de vida através de espaço compartido, centralidade que permitam um uso mais racional, mais ameno da nossa vida e do nosso tempo, não? Sempre esse senhor criou depois uma empresa chamada Italy, comer italiano, Italy, que hoje está muito presente em New York, em diversas grandes cidades do mundo, no qual ele vai simplesmente procurar de ter comida que tenha uma origem, e uma comida que sempre esteja a distâncias ideais entre a produção e o centro consumidor, não? E virou um fenômeno, e nós usamos muito hoje na BREEAM, na de Fournier, usamos muito o princípio do slow food, simplesmente como referência de terminologia, para ter parâmetros arquitetônicos e urbanísticos que sejam em consonância com a nossa realidade socioeconômica, com o nosso futuro do ponto de vista de sobrevivência, porque literalmente falamos disso, e duvido que dentro de 50 anos alguém possa pensar de construir uma cidade nova como em Abu Dhabi, onde o custo foi além dos 20 mil dólares por metro quadrado, porque sabemos que efetivamente o que se tem atrás disso foi um enorme custo em energia. Energia que naturalmente nós retiramos do circuito virtuoso da sobrevivência do mundo, não? Isso pode parecer teoria, mas nós sabemos perfeitamente que todos os fenômenos de reaquecimento, etc., não são mais teorias, são realidades, comprovadas, comprovadas e absolutas. Muito bem, nós estamos conversando no Urbanville de hoje com Henri Michel de Fournier, da De Fournier Associados, um dos maiores arquitetos presentes no nosso país e que tem aí um trabalho fantástico já desenvolvido e em desenvolvimento. E eu, né, Sandra,
o pessoal precisa participar da enquete aí, né? Precisa participar do programa, mandando sua pergunta. Verdade, tá todo mundo convidado então para ir até o site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br, e votar na enquete, que lá no finalzinho do programa a gente dá o resultado da enquete e o Michel vai comentar o resultado com a gente. A pergunta de hoje, relembrando, o trabalho colaborativo está revolucionando a forma como atuamos profissionalmente? Você tem 3 opções para votar. Sim, apenas em algumas áreas, ou não. Estou aguardando a participação de vocês. Muito bem. E o Michel e a sua empresa Defuni Associados são responsáveis aí por grandes projetos, né? Então, eu vou pedir para você, Michel, que você cite alguns exemplos de projetos da Brain que transformaram, ou estão transformando, ou vão transformar o tecido urbano de forma significativa. Você pode eleger 1 ou 2 projetos que você acha interessante aí comentar, que já seja resultado prático desse trabalho da Brain? Sim, certamente. Se você me permitir, então acho que voltaria um instante a Brain. Eu acho que me desvia um pouco do tema dessa emissão, mas de uma certa forma, quando coloquei a necessidade de se voltar ao common ground, ou seja, de voltar efetivamente a ter um olhar muito atento à sociedade, à comunidade, tanto como arquiteto, como urbanista e como empresa internacional que é a Brain, e que em cima desse princípio nós então construímos uma empresa que finalmente trabalha em rede, mas no interior da própria empresa nós temos uma parte de pesquisa, de avaliação, de pesquisa de curto prazo, médio e longo prazo, de tendências, falando particularmente da Urban System, que impressionam muito todos os parceiros no exterior. A partir desse universo, então, nós podemos definir o perfil de intervenção desejado, por exemplo, por um cliente, avaliar com ele se o caminho a percorrer e o correto deve ser corrigido, para depois formatar uma proposta, seja ela de arquitetura e de urbanismo. Essa proposta volta depois no âmbito da análise para testar se ela é adequada e ela resiste também a todas as necessidades e as imposições econômico-financeiras, e depois ela volta para a sua fase de desenvolvimento e implantação, e depois para a fase, naturalmente, de captação de recursos para que ela possa se viabilizar do ponto de vista econômico-financeiro. Então, esse circuito todo, eu diria, um conjunto de trabalho está inserido através das diversas empresas que participam da Brain. Diferentemente de algumas grandes empresas multinacionais, as empresas que participam da Brain mantêm a sua individualidade, elas mantêm também, de uma certa forma, o seu mercado, elas participam no âmbito da Brain para os projetos que necessitam efetivamente esse conjunto de conhecimento. Enfim, todos nós ficamos bastante contentes de averiguar que essa fórmula de trabalho, que pode parecer, ela não é de fato, um pouco idealista, como ela foi perfeitamente entendida pelo setor, eu diria, financeiro da Brain, Elite Qatar e Metágora. Entendem efetivamente essas duas empresas que fazem parte da Brain, que esse modelo de trabalho e os produtos decorrentes desse modelo de trabalho são os produtos do presente e do futuro. Também do ponto de vista de rentabilidade, porque finalmente estamos também falando de negócios imobiliários e assim a seguir. O que me chama a atenção nessa descrição que você fez é justamente esse processo, né, que fosse esse circuito que o projeto corre desde a sua ideia, né, até a sua execução, passando por tantas empresas, por tantos olhares, por tantos profissionais. Isso, de uma certa maneira, faz com que o sucesso desse produto final esteja muito mais garantido. Quer dizer, se por um lado o processo que o antecede é mais trabalhoso, por outro lado o produto final tem uma garantia de sucesso no mercado muito maior.
bom, lhe agradeço muito pela ajuda, é exatamente isso. Como o processo analítico dentro de um grupo de trabalho como esse é muito severo, porque nós temos aí uma fonte de prisma de análise diferente, eles são testados entre si, nós vamos chegar no final com um produto que naturalmente deixa muito menor espaço ao imprevisto. Agora, é um trabalho naturalmente muito mais árduo, não diria muito mais demorado, mas que exige uma presença e uma entrega muito forte, até porque as empresas com as quais somos associados são empresas de forte experiência e que têm metodologias que são baseadas em forte eficiência. Estou falando da Brain. Foram escolhidos, efetivamente, 2 projetos pilotos para testar o modelo da Brain. Um deles é um projeto desenvolvido no Brasil, é um projeto chamado Bahia Formosa. Bahia Formosa, de fato, é uma área de aproximadamente 9 milhões de metros quadrados, situados no município de Búzios. Então, a abordagem foi a que nós tínhamos pactuado no interior da empresa. A abordagem começou como uma análise de mercado, mas que é uma análise baseada concentricamente nas realidades locais, regionais, basicamente nacionais, e naturalmente chega depois a entender esse projeto em relação também ao mercado internacional. A partir desses dados, nós começamos com o primeiro, eu diria, elemento de slow food, um diagnóstico ambiental extremamente severo. Então, foi dedicado nessa parte do trabalho uma atenção extremamente particular para entender de que forma essa área poderia se inserir, sempre tendo uma sustentação econômico-financeira, poderia se inserir com um modelo relativamente novo dentro do mercado brasileiro, mercado imobiliário brasileiro, e o mercado, nesse caso, no caso da Bahia Formosa, que comporta diversos produtos, desde segunda moradia, primeira moradia, serviços, etc. Isso devido à área. E, por sua vez, também essa pesquisa na área ambiental chegou a atingir também um pouco, eu diria, de forma bastante concreta, a história de Búzios, em termos de exploração de madeira, etc. e assim seguir. Fazendo essa explicação um pouco mais curta, a partir do diagnóstico ambiental, montamos então um modelo de desenvolvimento baseado essencialmente em qualidade de vida e recuperação ambiental. Tá, e esse projeto em Búzios é um projeto, é o quê? Residencial, um condomínio residencial? Bem, envolve prédios, não? Sim, não, naturalmente não podemos falar de um condomínio, porque estamos falando de 9 milhões de metros quadrados, uma área muito grande. Isso representa aproximadamente 20% do município de Búzios. Podemos falar de uma nova centralidade, na qual temos os diversos produtos, usando a terminologia normal do mercado imobiliário. Temos condomínio, temos áreas residenciais de primeira moradia, temos áreas de serviços, comércio, etc. e assim a seguir. Mas tudo isso pautado naturalmente pelo princípio do slow life. Ou seja, uma área na qual, tanto do ponto de vista de lazer, segunda moradia, como do ponto de vista da primeira moradia, você vai ter uma qualidade de vida que é assegurada essencialmente com o contato real com a natureza e o resgate da natureza. Vou dar alguns números básicos. Em uma área de 9 milhões de metros quadrados, nós temos aproximadamente 4 milhões e meio de área potencialmente loteável. Eu dizer com isso que 50%, 4 milhões e meio, voltam a ser áreas verdes. Mas, contrariamente a um processo um pouco burocrático que se aplicou durante muito tempo de cercar ou definir as áreas verdes num único lugar de uma propriedade como essa, nós distribuímos elas em função da morfologia da área, ou seja, em função do levantamento
ambiental, distribuímos as áreas, casando-as com as APP, áreas de proteção permanente. E criamos praticamente um tabuleiro no qual nós temos hoje cerca de 34 quilômetros de grandes avenidas de área verde, no único sentido. Se nós entendemos que do ponto de vista do passeio, etc., esses sentidos são duplos, nós temos aí alguma coisa como 68 a 70 quilômetros de área verde contínua. E dentro dessas séries de grandes manchas verdes, corredores verdes, então se instalam todos os produtos, condomínio, loteamento, áreas residenciais de primeira moradia, etc. Nós tivemos a sorte de ter nesse empreendimento e nesse projeto sócios que entenderam essa ideia e que não nos pediram de maximizar o decímetro quadrado, e então nós podemos, dessa forma, desenvolver um projeto e uma mecânica de desenvolvimento do projeto muito rígida enquanto à qualidade. As revisões das pesquisas apontam que possivelmente a mais-valia criada por esse conceito vai pagar ou vai substituir largamente as áreas que a princípio foram devolvidas para as áreas de recuperação ambiental. Muito interessante, você vê, uma área de 9 milhões de metros quadrados, quer dizer, é uma área gigante, é uma área enorme. A gente está acostumado no Brasil que normalmente essas áreas são ocupadas e desenvolvidas de uma forma orgânica e não coordenada. Eu imagino que deva ser um presente para um arquiteto como você, para um escritório como o seu, ter a oportunidade de coordenar o desenvolvimento dessa área dentro de uma ótica de planejamento urbano sustentável. Certamente, eu acho que é um presente, eu diria, bom, mais que um presente, acho que é um presente, uma oportunidade. E é bom lembrar que num projeto como esse trabalhamos em grupo. Hoje, da própria de Fournier e da Bren, nós temos aí sócios, arquitetos sêniores e urbanistas, como temos Rodrigo, Chabel, enfim, diversos sócios que participam e realmente coordenam de forma muito eficiente. Eu participo como um profissional a mais. E temos também, eu diria, uma sociedade, uma forma de visão extremamente sadia com os proprietários. Os proprietários efetivamente entenderam essa proposta e, repito, entenderam que estamos criando um modelo que possivelmente possa servir de exemplo para outro tipo de desenvolvimento como esse. Não? Muito bem, nós estamos conversando no Urbanville de hoje com Henri Michel de Fournier, da De Fournier Associados. E, Michel, você é um arquiteto extremamente experiente e muito viajado, né? Você trabalha aí em vários países. Aqui eu tenho uma relação que você participou de projetos em lugares como México, Guatemala, Equador, Grécia, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos. E isso, acredito eu, que faz com que você tenha uma visão muito privilegiada de quais são os pontos positivos e negativos de se projetar e construir sobre os diferentes governos, sobre os diferentes pontos de vista. Então, pergunto para você o seguinte: como o Brasil se posiciona na questão da receptividade a esses projetos inovadores, como é esse caso de Búzios? O poder público brasileiro está aberto a projetos multidisciplinares e que tenham essa ótica do trabalho colaborativo? Bem, em primeiro lugar, você citou o meu trabalho em diversos países do mundo, mas eu acho que isso não se deve exatamente ao meu talento, se deve mais à minha idade. Então, colabora também, colabora. Eu falei experiência, não falei idade, justamente eu falei experiência. Mas a experiência, finalmente, é também a somatória de trabalho e de anos de trabalho, não? Mas, sim, o Brasil, desse ponto de vista, é um país fascinante. Conheço o Brasil faz 30 anos, então é evidente que a evolução do Brasil nos últimos 10 anos é extremamente acelerada, mas isso gera também alguma dicotomia entre o acompanhamento das leis e o acompanhamento do desenvolvimento intrínseco de concepção. Teve uma modificação muito sensível no setor imobiliário, de parte de incorporadores e construtores que entenderam muito melhor nos últimos anos o que efetivamente poderiam ser os pontos fortes enquanto à evolução do produto.
Volto a dizer, poucos anos atrás, possivelmente estava se olhando com uma determinação feroz a rentabilidade do decímetro quadrado de área construída ou urbanizada, o metro quadrado de área urbanizada. Hoje, entende-se efetivamente que, além disso, tem outros fatores que são essenciais, que são a qualidade das propostas, tanto na área arquitetônica e urbanística. E isso tem gerado, efetivamente, uma velocidade de crescimento qualitativo relativamente impressionante. Frequentemente as leis, porque naturalmente as leis são mais lentas para se adaptar, as leis não acompanham essas novas necessidades, então isso cria, em algum momento, esse tempo, eu diria, esse tempo administrativo que muitas vezes gera alguns problemas nos desenvolvimentos de maior porte. Quero dar alguns exemplos práticos. Quando você desenvolve uma área de 2, 5, 10 ou 20 milhões de metros quadrados, naturalmente você está olhando para uma implementação que vai se determinar em um arco de tempo que poderia dos 5 aos 20 anos. E frequentemente as nossas leis não acompanham a possibilidade de se entender um projeto dessa forma. As nossas leis, particularmente na área de urbanismo, são limitadoras. Elas nos dão um prazo, em geral, um horizonte de 4 anos. Então, em 4 anos, naturalmente, tem que se formatar e desenvolver um projeto, o que implica em um fracionamento, obrigatoriamente. Os empreendedores não vão empreender uma área de 20 milhões de metros quadrados que necessita de 20 anos para ser desenvolvida, mas vão empreender diversos módulos menores que podem ser efetivamente terminados em 4 anos para atender as leis federais particularmente. E isso tem provocado efetivamente essa forma esse formato que tem pouca homogeneidade. Você tem essa leitura da cidade brasileira, tanto do ponto de vista urbanístico como arquitetônico. Eu diria que esse horizonte também está se corrigindo. E um dos formatos de trabalho proposto pela Bren e pela Dufournier é precisamente ter um planejamento que, independentemente dos prazos consentidos por lei, possa ser garantido através do tempo. Isso necessita também uma filosofia de acompanhamento. E a filosofia de acompanhamento da Bren e da Dufournier é a parceria. Essa palavra foi muito usada na apresentação de Veneza. Ela passou em diversos tipos de imprensa. Inicialmente não era entendida, e efetivamente traduzir a palavra parceria em italiano, em francês ou até em inglês é um pouco difícil. Mas eu diria que frequentemente foi assimilada a companheirismo, a saber caminhar junto, a olhar na mesma direção, ter as mesmas metas e os mesmos objetivos, não? Então é muito importante nesse momento no Brasil um grupo de profissionais que efetivamente consigam olhar na mesma direção, na mesma intensidade, entendendo também os interesses e as metas que os clientes querem atingir. Muito bem, uma última questão aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, já que o nosso programa começa a chegar próximo do horário de encerramento. Então você é um arquiteto experiente, como você falou, né? Experiente, você é um arquiteto que está aí totalmente globalizado, quer dizer, você está sempre viajando, está sempre no exterior, já teve a oportunidade, que a gente citou aqui, de fazer vários projetos no exterior, e hoje você está representando a BRAIN, ou seja, o Brasil também como IN, né? O Brasil que está na bola da vez, o Brasil que vai ter Copa do Mundo, o Brasil que vai ter Olimpíadas, o Brasil que tem aquecimento econômico, ainda que aquém do que poderíamos estar vivendo em função de outras questões que não vêm ao caso. Isso, sem dúvida, amplia a visão dos estrangeiros que os estrangeiros possuem no nosso país, né? Então, como é que você está vendo esse interesse, esse novo olhar do exterior, né, desses parceiros estrangeiros, principalmente dos investidores estrangeiros, em relação ao Brasil? Eles estão realmente considerando mais o Brasil do que consideravam um tempo atrás? Eles estão francamente interessados no desenvolvimento de projetos aqui? O Brasil pode ser considerado aí uma menina dos olhos, digamos assim, do investidor estrangeiro? Sim, acredito que sim, e tem elementos objetivos.
nós temos um pouco, por exclusão, sabemos que determinado tipo de mercado, não sei, o continente africano, certa parte da Ásia, efetivamente, supõe uma entrada para os empresários na qual eles vão ter que se acomodar de regras de mercado sui generis muito mais complexa, muito mais restritiva. E percebeu-se que o mercado brasileiro hoje é perfeitamente alinhado pela filosofia e pela eficiência, o mercado empresarial, enfim, os empresários brasileiros como um todo, com o mercado internacional. Então, frequentemente, nas reuniões na qual me perguntado como funciona o Brasil do ponto de vista empresarial, é muito simples, funciona como os mercados europeus ou como o mercado americano. É um mercado duro, difícil na negociação, mas hoje, naturalmente, tendo regras do jogo que são absolutamente assimiláveis, não? Por outra parte, temos aí uma vantagem nesse continente importante, uma estabilidade política, uma democracia hoje perfeitamente consolidada que permite de ter também uma visão do futuro do ponto de vista socioeconômico e social muito mais tranquila, sem esquecer, naturalmente, sem poder esquecer a necessidade de redistribuição de renda mais equânime e tudo o que faz com que o Brasil tenha que fazer ainda um grande esforço. E, ao mesmo tempo, um país, e isso é importante sublinhar, no qual possivelmente ninguém se sente estrangeiro. Para quem já viveu em diversos países como eu vivi, é muito fácil identificar, mesmo nos países mais polidos, mais civilizados, sempre o aspecto de uma linha tênue, ou mais firme, ou mais entre o estrangeiro e o nacional. O Brasil tem essa extraordinária mentalidade de abrir espaço, seja cultural, mental e até afetivo para os estrangeiros, o que faz com que, também do ponto de vista dos negócios e do ponto de vista, naturalmente, do desenvolvimento dos investimentos, seja uma área particularmente privilegiada. Muito bem. Sandra, eu gostaria que você comentasse aí com quem está nos assistindo o resultado ao vivo aqui online na nossa enquete, para que o Michel também possa comentar, né? Qual foi a nossa pergunta? Então vamos ao resultado da nossa enquete de hoje. A pergunta: o trabalho colaborativo está revolucionando a forma como atuamos profissionalmente? 0% diz que não. 48% disseram que apenas em algumas áreas muito específicas e 52%, a maioria, então, votaram que sim, que esse trabalho colaborativo está, sim, revolucionando a forma como as pessoas atuam profissionalmente. Michel, o que você acha do resultado? Acho muito encorajador, realmente é evidente que está revolucionando e a minha percepção em todas as áreas. E o fato que 52% acreditem, se nós considerarmos a velocidade de absorção e de transformação do metabolismo brasileiro, significa que possivelmente em poucos anos a grande maioria estará convencido que o trabalho colaborativo é o nosso presente e o nosso futuro. E olha que interessante, ninguém acha que não. Né? Eu sou suspeito porque eu sou um grande defensor do trabalho colaborativo e acho que é a tendência para o futuro, uma tendência que não tem como não acontecer. O Urbanville de hoje conversou com Henri Michel Defournier, da Defournier Associados, a Sandra, a equipe Urbanville, e também em nome do Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, do Paulo Taquito. Nós agradecemos muito a sua presença. O Henri Michel é um arquiteto que tem uma agenda bastante complexa. Foi difícil conseguir trazer ele aqui no Urbanville, então é uma honra estar recebendo o Michel aqui. Verdade. Então agradecemos muito a tua presença aqui, Michel. Por destinar o seu tempo também pra gente, Sim. foi muito bom. Bom, naturalmente agradeço muito, acho que foi uma oportunidade. Quando você me falou que teríamos 55 minutos aproximadamente de entrevista, achei que era uma eternidade e finalmente eu agora acho que é uma entrevista muito curta, porque poderíamos debater, agora que a coisa ficou mais aquecida, debater com mais eficiência de todos esses princípios. Se você me permite, se realmente isso for possível,
de ter ainda 2 minutos, gostaria de falar rapidamente do segundo projeto piloto que a Bren está desenvolvendo. Então, foi focado um projeto importante, uma nova centralidade no Brasil, Baía Formosa, na qual estamos propondo um resgate da qualidade de vida e um projeto de arquitetura e de urbanismo verde que deve efetivamente criar, eu espero, propostas semelhantes, não? O segundo projeto é um projeto cultural que estamos desenvolvendo na Toscana. Esse projeto chama-se ALA, Art Living Argentiera, Art Living, como viver na arte, e Argentiera é o nome de uma região da Toscana, o sul da Toscana, onde se produz vinho, etc. Nós fomos convidados para desenvolver um projeto cultural, ou seja, os proprietários dessa propriedade da Argentiera, de 1.200 hectares, nos cederam uma superfície de aproximadamente 60 hectares para desenvolver um projeto cultural no qual nós temos 15, o resultado das coleções de 15 particulares, ou seja, são coleções de arte contemporâneas de 15 particulares, instalado nessa extraordinária propriedade da Argentiera, não? E isso, naturalmente, hoje é entendido como um projeto extremamente importante, porque ele faz a junção e a ponte entre essa região extremamente rica em cultura que é a Toscana e o conceito de uma cultura em evolução, não? Estamos já numa fase de implementação desse projeto, vendo as aprovações junto às autoridades, são aprovações complexas porque tem a ver com as belas artes, e esse é o segundo projeto que efetivamente tem sido importante para a Bren, demonstrando que podemos também ter uma aderência, uma rentabilidade possível do ponto de vista arte imobiliário, pensando em arte e cultura. Arte e cultura que, naturalmente, no caso de ALA, é aberta a todo o público. Muito bem. Falou então desse segundo projeto que a gente pode ver que é um projeto bastante específico e bastante interessante. Faço 2 observações para você, Michel. A primeira, eu falei no início do programa, falei que parecia muito tempo, 50 minutos, mas eu falei para você que depois a gente acaba vendo que falta tempo para a gente conversar com nossos convidados. A segunda questão é que você vai ser nosso convidado. Nós estamos preparando uma mesa redonda que deve ocorrer no mês de abril. A Sandra está organizando aí a pedido do Tomás Assunção e você faz parte desses convidados, então eu quero ver se você consegue abrir mais um espacinho na sua agenda para voltar ao Urbanville, dessa vez nessa edição especial aí que vai contar com a participação de 3, 4, 5 profissionais para a gente debater o tema desenvolvimento urbano sustentável. Eu agradeço muito a audiência de vocês. A gente volta na terça-feira que vem. Não, a gente não volta na terça-feira que vem. Terça-feira que vem é carnaval, então não haverá edição do Urbanville. A gente deve retomar então apenas na terça-feira pós essa semana do carnaval. Então desejo a todos um excelente carnaval, que vocês possam descansar, se divertir com cuidado. Agradeço mais uma vez a presença do Michel, agradeço a Sandra. Obrigada a vocês, bom descanso e até a outra semana então com mais um Urbanville. Muito bem, é isso aí, até lá.